Estoicismo, exatamente tudo sobre estoicismo de uma maneira muito didática, com os maiores filósofos que nós temos, com todos os pensamentos condensados pela BBC News World. E eu trago aqui para a leitura reativa com vocês. E ficou simplesmente, passei o olho. E filosofia é uma coisa que eu entendo bastante, estudei, tenho pós-graduação na PUC, Rio Grande do Sul. Estudo muito filosofia. Os outros temas que eu faço reação até vou mais comedido porque tenho menos acesso, mas filosofia é algo que eu tenho bastante, gosto, mas também não vou fazer tantas reações aqui, apenas pontuais e que sejam necessárias, claro. Mas eu quero mais entender com vocês o que é o estoicismo. Olha só o que diz aqui, cadê? Tem que pegar aqui a situação. Aí, beleza, maravilha. Agora sim, o tema, estoicismo. A filosofia de 1000 anos, cada vez mais usada como receita para sobreviver ao caos. É de 2018 essa situação, mas ela é simplesmente excelente, muito boa. Vai ser interessantíssimo esse tipo de leitura. Em 1965, começando aqui a leitura. Durante a guerra entre os Estados Unidos e Vietnã, o piloto da Marinha Americana James Stockdale foi abatido ao sobrevoar o país inimigo. O jovem não sabia que passaria 7 anos como prisioneiro de guerra dos vietnamitas e que um filósofo que vivera na Grécia no século I ou I, que se tornaria seu grande mestre e amigo, ajudando-o a suportar sofrimentos inimagináveis. O filósofo chama-se Epiteto, ou Epicteto também pode ser dito, mas é mais comum de se dizer Epicteto, mas pode ser também Epiteto. E sua filosofia, o estoicismo. No trecho abaixo extraído do livro de Stoker on Stoicism, o ex-piloto conta como os ensinamentos dessa escola filosófica o confortaram durante os longos anos de cativeiro. Abre aspas. Tudo o que sei sobre Epiteto ou Epicteto, eu próprio pratiquei ao longo dos anos, escreveu Stockdale em tradução livre. Abre aspas. Ele esteve em combate comigo, teve as pernas acorrentadas junto comigo, passou meses com os olhos vendados, esteve prestes a desistir de tudo junto comigo. Dá pra imaginar uma situação dessa, ficar meses com os olhos vendados, meses acorrentado, meses em plena situação de não é nem escravidão, é muito pior que escravidão, em cativeiro mesmo. Abre aspas. Ele me ensinou que o negócio é manter o controle sobre o meu propósito moral. Na verdade, ele me ensinou que eu sou o meu propósito moral. Ele me ensinou que sou totalmente responsável por tudo o que faço e digo, e que sou eu quem decide e controla minha própria destruição e minha própria libertação. Na matéria a seguir, 3 especialistas em estoicismo ouvidos pelo programa Fórum da BBC World Service apresentaram em linguagem simples algumas das ideias centrais do pensamento estoico e nos oferece um guia prático para mantermos a calma no meio do caos. O Manual de Epicteto. Antes de partir para a guerra, Stockdale, que fazia mestrado na Universidade de Stanford, na Califórnia, ganhou de presente de seu professor de filosofia um pequeno livro de introdução ao estoicismo. Olha que presente maravilhoso. Abre aspas. O que é que um aviador naval, tomador de martini, jogador de golfe, vai fazer com um livro destes? Se perguntou em seguida. Anos mais tarde, entrevistado pela filósofa americana Nancy Sherman, Stockdale disse que, quando viajava a bordo do porta-aviões Ticonderoga, no rio Mekong, no sul do Vietnã, acabou memorizando o livreto. Ele contou que, ao ser abatido, teria pensado, abre aspas, não saio daqui em menos de 5 anos, estou deixando para trás o mundo da tecnologia para entrar no mundo de Epicteto. E, de fato, Epicteto foi sua salvação, disse a filósofa à BBC. Essa ideia de você minimizar o que está fora do seu controle, mesmo sob tortura, mesmo durante 2 anos e meio em prisão solitária, para ele estar na prisão teve um lado bom.
possibilitou que ele aprendesse a atitude do estoicismo, mesmo em momentos em que ele considerou seriamente o suicídio, como esse trecho do livro sugere. Muito bem, hein? Que dúvida. Agora o tópico. Estoicismo, a calma no meio do caos. Como viver uma boa vida em um mundo imprevisível? Uma pergunta interessante. Como fazer o melhor dentro das nossas possibilidades, aceitando ao mesmo tempo o que está fora do nosso controle? Essas são as questões centrais do estoicismo, a filosofia criada há mais de 2000 anos, na qual cada vez mais pessoas buscam hoje antídotos para as dificuldades da vida contemporânea. O estoicismo pregava o valor da razão, propunha que emoções destrutivas eram resultado de erros na nossa forma de ver o mundo e oferecia um guia prático para nos mantermos resolutos, fortes e no controle. A escola estoica teve profunda influência na civilização greco-romana e, por consequência, no pensamento ocidental como um todo, e foi muito mais além. Ela está presente no cristianismo, no budismo e no pensamento de diversos filósofos modernos, como o alemão Immanuel Kant, além de ter influenciado a técnica contemporânea da psicoterapia chamada terapia cognitiva comportamental. Hoje, adeptos ou curiosos podem, abre aspas, passar uma semana vivendo como estoicos, fecha, participar de conferências, integrar grupos de estoicos no Facebook, ouvir podcasts de todos os cantos do mundo, comprar livros sobre o tema e aprender como as práticas e os pensamentos estoicos podem ser aplicados nos esportes, nos negócios, na política. Agora eu entro nos 3 tópicos que ele diz aqui. Eu meio vi que meu cabelo tá arrepiado, mas tá bom. 3 pérolas de sabedoria de Epiteto, escolhidas por filósofos entrevistados pela BBC. Olha que pérola essa aqui que eu estou dizendo a vocês. 1. Se devo morrer, morrerei quando chegar a hora. Como ao que me parece ainda não é a hora, vou comer porque estou com fome. Mais uma. O que Epiteto está querendo dizer aqui é que o que tiver de ser será, mas se não tenho de lidar com isso agora, vou fazer outra coisa. Massimo Piglucci, filósofo italiano e praticante do estoicismo hoje. Essa foi a primeira pérola. A segunda pérola é essa. Abre aspas. Você não é aquilo que finge ser. Então, reflita e decida. Isso é para você? Se não for, esteja pronto para dizer, para mim isso é nada. E deixe o assunto de lado. O que quer dizer? Deixe para trás as coisas que não estão sob seu controle e tente trabalhar duro naquilo que está sobre o que você pode controlar. Nancy Sherman, a filósofa americana que estuda a influência do pensamento estoico sobre a ética militar. A terceira pérola, abre aspas. Não espere que o mundo seja como você deseja, mas sim como ele realmente é. Dessa forma, você terá uma vida tranquila. A explicação é: para quem vê conformismo nessas palavras, uma ressalva. Eles não estão propondo que você seja passivo em relação à vida, mas que aceite as coisas que estão além do seu controle e que já aconteceram, diz o filósofo e psicoterapeuta escocês Donald Robertson. A história do estoicismo. Eu falei que isso aqui era bem completo. A história do estoicismo é completo aqui, é completo. Tudo que tiver colado do estoicismo nós vamos falar. Por isso compartilhe e nos ajude. Até com valeu. O estoicismo foi fundado no século III a.C. por Zeno, um rico mercador da cidade de Sítio, no Chipre. Após sobreviver a um naufrágio em que perdeu tudo que tinha, Zeno foi parar em Atenas. Ali conheceu as filosofias de Sócrates, Platão, Aristóteles e seus seguidores. Abre aspas. Ele se deu conta de que existia um mundo não material e que era mais previsível e controlável do que o mundo que ele tinha como mercador. Abraçou as ideias daqueles filósofos e passou a viver como uma vida simples e fundou a própria escola filosófica de Sherman. Essa filósofa que está ajudando aqui a BBC. Os primeiros estoicos, ou estoicos, criaram uma filosofia que oferecia uma visão unificada de mundo e do lugar em que o homem ocupava nele. O pensamento era composto de 3 partes: a ética, a lógica e a física.
E é exatamente isso que eu estudo. Não que eu sigo. O estoicismo propunha que os homens vivessem em harmonia com a natureza, o que para eles significava viver em harmonia consigo próprios, com a humanidade e com o universo. Para os estoicos, o universo era governado pela razão, ou logos, um princípio divino que premiava tudo. Portanto, estar em harmonia com o universo significava viver em harmonia com Deus. A filosofia estoica também propunha que os homens vivessem com virtude, um conceito que para eles estava intimamente associado à razão. Como explica o filósofo Donald Robertson, abre aspas, se pudéssemos viver com sabedoria guiados pela razão, vamos florescer e realizar nossos potenciais como seres humanos. Deus nos deu essa capacidade. Cabe a nós usá-la de maneira apropriada, diz ele. Tópico. Sêneca, como nos blindarmos contra o infortúnio. O estoicismo floresceu durante 2 séculos na Grécia Antiga e por volta de 100 a.C. voltou a ganhar popularidade em Roma. Os textos e ensinamentos dessa filosofia que ainda sobrevivem da data deste período. Um dos mais conhecidos pensadores dessa época é Sêneca, conselheiro do infame imperador romano Nero. Em uma carta ao seu amigo Lucílio, o filósofo fala sobre um dos componentes centrais da virtude, a habilidade de nos blindarmos contra o infortúnio. Abre aspas. A maioria dos homens mingua e flui em miséria entre medo da morte e as dificuldades da vida. Eles não estão dispostos a viver e ainda não sabem como morrer. Por essa razão, torne a vida como um todo agradável para si mesmo, banindo todas as preocupações com ela. Nenhuma coisa boa torna seu possuidor feliz, a menos que sua mente esteja harmonizada com a possibilidade de perda. Nada, contudo, se perde com menos desconforto do que aquilo de que, quando perdido, não se sente falta. Portanto, encoraje e endureça seu espírito contra os percalços que afligem até o mais poderoso. Que sensacional, Dr. Sêneca! A ideia central dessa carta é de que devemos não apenas estar preparados para enfrentar as dificuldades da vida, devemos também nos preparar sempre para o pior. Explica o italiano Massimo Piglucci, filósofo estoico contemporâneo. Abre aspas. Um exercício muito comum entre os estoicos é você se preparar para uma situação crucial de que deve enfrentar perguntando a si mesmo qual seria o pior desfecho possível para essa situação. Abre aspas. A lógica por trás disso é, primeiro, se você já sabe qual seria o pior resultado possível, pode começar a se preparar para ele. Segundo, o exercício serve para lembrar você de que, se o pior acontecer, você é perfeitamente capaz de lidar com isso. E, na verdade, na maioria das vezes, o pior não acontece. Muitos diriam, no entanto, que para Sêneca o pior aconteceu. Acusado de participar de um complô contra Nero, ele acabou cometendo suicídio por ordem do imperador. O filósofo, por sua vez, talvez questionasse: o que é mesmo esse pior? Isso porque, para os estoicos, a morte não é necessariamente ruim e a riqueza não é necessariamente boa, explica o escocês Robertson. Abre aspas. Para os estoicos, a vida não é em si uma boa coisa. É uma oportunidade, e o que importa é que fazemos dela. Um sábio, um homem ou uma mulher bons podem fazer algo útil com suas vidas. Uma pessoa má ou tola pode fazer algo ruim com suas vidas. E o mesmo vale para qualquer coisa que os estoicos consideram estar fora do nosso controle, como, por exemplo, nossa saúde, nossa riqueza, a nossa reputação. Essas coisas são vantagens que a vida nos dá, mas não são intrinsecamente boas. Um homem mau pode usar sua riqueza e sua reputação para fazer coisas terríveis, mas, nas mãos de uma pessoa boa, essas coisas podem ser usadas para fins bons, diz Robertson. Sêneca e Epiteto, como lidar com nossas emoções. Os estoicos também tinham uma visão particular sobre as emoções, chamadas de paixões, que dividiam em 3 categorias: emoções boas, ruins e indiferentes. Eles propunham que deveríamos colocar nosso foco nas emoções ruins, ou pouco saudáveis, aprendendo a lidar com elas. Admirado por filósofos ao longo dos séculos, o famoso ensaio sobre a ira de Sêneca propôs formas de lidarmos com esse sentimento. Abre aspas. Sêneca sugere o seguinte: você tem uma visão a respeito de algo ruim que aconteceu, mas você pode mudar sua opinião sobre aquilo.
Pode dizer a você mesmo que não foi tão mal assim, que foi um acidente, que a pessoa não tinha essa intenção ou que isso não é importante para você, explica Nancy Sherman. Volta à cena de Epiteto, um ex-escravo que viveu ao século I da era cristã. No trecho a seguir, extraído do seu manual, ele reflete sobre esse mesmo tema, as paixões e como lidar com elas. Abre aspas. Os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Nossa, que frase. De novo. Os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. A morte, por exemplo, nada tem de terrível senão tê-la-ia parecido assim a Sócrates, mas a opinião que reina em relação à morte, eis que faz parecer terrível aos nossos olhos. Por conseguinte, quando estivermos embaraçados, perturbados e penalizados, não atribuamos a outro, mas a nós próprios, isto é, as nossas próprias opiniões. Quem acusa os outros pelos próprios infortúnios revela uma total falta de educação. Quem acusa a si mesmo mostra que a sua educação já começou. Mas quem não acusa nem a si mesmo nem aos outros revela que sua educação está simplesmente completa. Essa é uma das melhores frases que eu já li na vida, provavelmente. Essas palavras representaram uma verdadeira revelação para muitas pessoas ao longo dos séculos e até hoje, diz Robertson. Abre aspas. Ele está dizendo que são nossas opiniões sobre as coisas que vão determinar se vamos ou não ficar incomodados a respeito delas. Na verdade, são nossas opiniões que vão determinar nossas emoções mais fortes. E isso ainda mais longe são os nossos juízos de valores ou valor baseados em nossas crenças e valores mais profundos que nos levam a ficar aborrecidos em relação às coisas. Mas, em vez de tentar suprimir essas emoções, devemos confrontar as crenças que levam a elas, transformando-as em emoções saudáveis, explica o filósofo e psicólogo Robertson. E sobre aquela terceira categoria e das emoções diferentes, a ideia era simplesmente ignorá-las. Abre aspas. Essas são reações emocionais involuntárias, são a sua primeira reação em relação a algo talvez que pegou você de jeito surpresa e você sente sua pressão sanguínea subindo. Para os estoicos, essa não é uma emoção completa, não está inteiramente sob seu controle. Então, eles dizem que, em vez de lutar contra elas, você deve encará-las como naturais, inevitáveis. Devem ser vistas com indiferença. Estabeleça suas prioridades e entenda o que está sob seu controle. A busca do autocontrole é central à filosofia estoica, mas para isso é importante sabermos distinguir o que está sob nosso controle. Em resposta a essa pergunta, Epiteto criou duas listas. Preste atenção, é lindo. Abre aspas. As coisas que estão sob nosso controle são nossos julgamentos, opiniões e valores que escolhemos adotar. E o que não está sob nosso controle é todo o resto, além de tudo o que é externo. Explica o filósofo italiano Massimo Pigliucci. O externo aqui inclui minha reputação, minha riqueza e meu próprio corpo. Você pode influenciar seu corpo, manter uma dieta saudável, fazer exercícios. No final, porém, seu corpo não está sob seu controle. Você pode pegar um vírus ou sofrer um acidente e quebrar uma perna. Segundo Pigliucci, essa distinção permite perceber que se as únicas coisas que estão sob nosso controle são nossos julgamentos, opiniões e valores, é neles que você deve manter o foco. Perfeito. Estoicos, igualitários e cosmopolitas. Tópico. Uma característica importante do estoicismo, explica a filósofa Nancy Sherman, é seu espírito igualitário. Abre aspas. Eles foram os criadores do cosmopolismo. Somos todos iguais num certo sentido. Todos compartilhamos uma racionalidade que existe um universo e isso nos torna iguais. Esse pensamento acaba incluindo a filosofia política que nasce no estoicismo. É um tipo de iluminismo, de certa maneira. O que resulta dessa forma de ver o mundo é que o ex-escravo Epiteto acabou influenciando um outro filósofo estoico que vinha de uma classe social completamente diferente. Trata-se do general e imperador romano Marco Aurélio. É uma grande ironia da história. Marco Aurélio,
Um homem pleno de poder, privilégios e status, que liderava a tropa, sentia o que, de forma servituoso, precisava praticar o estoicismo e se inspirou em Epiteto. Enquanto liderava tropas em campanhas no Danúbio, à noite em sua tenda escrevia meditações para si mesmo. Eram exercícios em auto-melhora. Com frequência eram reflexões sobre diminuirmos nosso senso de poder. Percebemos que a honra é algo externo a você, é algo que você não pode controlar. Reputação depende de coisas externas a você e, portanto, são julgamentos e opiniões que interessam. Marco Aurélio acreditava também que devíamos nos preparar para lidar com o lado desagradável das outras pessoas, enfrentando-a com a calma e autocontrole típicos dos estoicos, como ele próprio escreveu no texto a seguir. Vamos ler aqui Marco Aurélio, é muito bom esse livro. Começa amanhã dizendo a ti mesmo: hoje eu me encontrarei com um homem intrometido, um ingrato, um arrogante, um enganador, um invejoso, um antissocial. Todas essas coisas acontecem em eles por causa de sua ignorância do que é bom e do que é mal. Mas eu compreendo a natureza do bem, que é desejável, e do mal, que é verdadeiramente odioso e vergonhoso, que sei, além disso, que esse transgressor é meu parente, não pelo mesmo sangue e semente, mas por participação da mesma razão e da mesma partícula divina. Eu não posso nem ser prejudicado por qualquer deles, pois ninguém pode me fazer incorrer no que é reprovável, nem posso me irar contra eles, cuja natureza é tão próxima da minha, porque nascemos para a cooperação, como os pés, como as mãos, como as pálpebras, como as fileiras de dentes superiores e inferiores. Agir um contra o outro, então, é contrário à natureza. E odiá-los ou rejeitá-los é agir contra o outro. Marco Aurélio foi demais. O estoicismo e a terapia cognitiva comportamental. Eu tô falhando já, voz. Vamos lá. As lições de resiliência que recebemos dos estoicos inspiraram mais recentemente a técnica de psicoterapia conhecida como terapia cognitiva comportamental, TCC. Na década de 1950, desiludido com a abordagem freudiana, o psicanalista americano Albert Ellis se inspirou com Epiteto e Marco Aurélio para desenvolver uma nova técnica de psicoterapia tida como precursora do TCC. Segundo o filósofo da terapia Donald Robertson, o estoicismo e a TCC compartilham uma premissa fundamental, abre aspas, a ideia de que nossas emoções são apenas complementares, completamente separadas dos nossos pensamentos, crenças e juízos de valor, mas que nossas emoções mais fortes são, com muita frequência, determinadas pelo tipo de juízo de valor que fazemos. E esses juízos são crenças que podem ser verdadeiras ou falsas e, portanto, podemos aprender a avaliá-las, questioná-las e alterá-las. A terapia cognitiva moderna usa uma técnica chamada de questionamento socrático. Os estoicos usavam essa prática também, para ajudar as pessoas a refletirem racionalmente sobre suas crenças de forma a transformar suas emoções. Agora, alguns exercícios em estoicismo para você praticar, para nós praticarmos, claro. Terminando. Inspirando-se nas meditações de Marco Aurélio, escreva seu próprio diário filosófico como ensinaram Sêneca e Epiteto. Antes de ir para a cama, reflita sobre as coisas mais importantes que aconteceram naquele dia, coisas que são importantes em termos de sua ética pessoal. Pergunte a você mesmo o que fiz de errado, o que fiz certo e o que precisa ser feito. 2. Esses exercícios de autoprivação. Tome banho frio, embora não todos os dias. Estoicos faziam alguns exercícios de autoprivação, como tomar banho frio, sair no frio sem casaco ou jejuar. Segundo essa ideia, se você se deprivar temporariamente dessas coisas, vai apreciá-las melhor, vai sentir empatia com pessoas que são privadas dessas coisas e vai lembrar a você mesmo que pode sobreviver a esse tipo de situação. Massimo Pugliese é autor do livro Como Ser um Estoico, usando a filosofia antiga para sobreviver à vida moderna. Tópico: frios e conformistas. O que dizem os críticos do estoicismo? A importância que os estoicos dão ao uso da racionalidade na vida cotidiana acabou criando uma imagem de estoico como pessoa fria, desconectada de sentimentos. Eu já aviso que isso não é verdade. Para Robertson, essa é uma interpretação superficial do pensamento estoico. Para mim também. Abre aspas. Em inglês moderno, o estoico acabou virando o sinônimo de pessoa reprimida, sem emoções.
Mas o estoicismo, escola filosófica da antiguidade, é muito mais sofisticada e tem uma teoria psicológica bem mais complexa, claro. O que busca, explica o filósofo, não é a ausência da emoção, e sim trabalharmos sobre as emoções que estão sob nosso controle, aquelas que deveriam estar nossos valores pessoais. Boa, Robertson, isso mesmo, meu parceiro. Mas, ao propor que deixemos de lado e aceitemos tudo aquilo que é externo, que está fora do nosso controle, essa filosofia não estaria gerando pessoas politicamente apáticas e conformistas, rebatem os críticos. Em coluna na revista britânica The New Statesman, o filósofo Julius Evans responde que não, pelo contrário. Abre aspas, e finalmente. O estoicismo cria indivíduos que não podem ser intimidados pelos poderosos porque não têm medo de abrir mão de tudo ou de morrer. Na verdade, são treinados por sua filosofia para abandonar a vida sem medo ou arrependimento, defender seus princípios racionais acima de qualquer ameaça ou de suborno. Boa, BBC! Que texto sensacional! Que sensacional ler isso, obrigado!